Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando mais da Palavra de Deus. Dia após dia, o Senhor tem nos mostrado suas características, Ele tem falado a respeito de nós, de como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar, com quem nós devemos nos relacionar, como nós devemos nos relacionar com Ele, com as pessoas ao nosso redor. Então tem sido um tempo muito precioso. São 150 dias, 150 salmos, 150 salmos, 150 dias. E esses 50 dias vão ficar marcados na nossa história. Eu oro para que o Senhor ele entre na sua casa, ele entre na sua mente, ele entre no seu coração, ele rompa as barreiras da tecnologia, né? Que você me sinta ao seu lado, né? Conversando do seu lado, que o Senhor ele desça também e se assente ao nosso lado nesse momento. Não sei onde você está ouvindo isso, mas se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comente para que esse canal continue crescendo, e à medida que o canal for crescendo, mais pessoas vão ter a possibilidade de aprender junto comigo, junto com você. À medida que você vai comentando, as pessoas vão vendo e as pessoas também vão sendo edificadas através do seu comentário. Esse não é o meu canal, é o nosso canal, onde nós vamos compartilhar muitas e muitas coisas aqui, muitas e muitas coisas de Deus, né? Uma das coisas que nós precisamos nos atentar e precisamos estar sempre lembrando é que esses salmos precisam ser aplicados na nossa vida. Nós poderíamos estar aqui conversando sobre muitas questões teológicas, questões profundas e sistemáticas, mas o Senhor tem nos direcionado a estar conversando aqui como se fosse uma célula, como se fosse uma oração em casa, e Ele tem nos revelado muitas coisas. Claro que o estudo teológico é maravilhoso, e nós vamos fazer isso em outros livros, nós vamos fazer isso em muitos outros momentos, porque isso compõe a nossa estrutura, né? Isso nos dá fôlego, isso nos molda, né? Precisamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, tanto de maneira histórica como de maneira teológica, sistemática, e isso vai nos tornando alguém cada vez mais robusto em Deus, vai nos tornando pessoas robustas em Deus. Então nós precisamos olhar para esses salmos, hoje o Salmo 38, de maneira tal que consigamos aplicar esse salmo na nossa vida. Olhar para o Salmo 38 como se ele estivesse sendo escrito agora. Trazer ele para perto e nos aproximarmos dele também. Então, o sábio, ele aprende vendo os erros dos outros, erros e acertos dos outros. O tolo não, o tolo ele precisa errar para aprender quando aprende. Não é sempre. Então, uma realidade, uma coisa que o Salmo ele traz, o Salmo 38, ele traz para nós é a consciência de pecado. É o quão danoso é o pecado. É como Deus não se relaciona com o pecado e o quanto o pecado ele nos afasta de Deus, o quanto o pecado ele nos coloca doentes fisicamente, mentalmente. Como o pecado ele nos leva para a morte, porque a partir do pecado que veio a morte no mundo. Antes do pecado não existia morte, era eterno, as coisas eram eternas, nós éramos a imagem e semelhança de Deus. E uma semelhança de Deus é ser infinito. E agora que o pecado veio, a partir do momento que o pecado veio, nossos dias se tornaram finitos. Um outro elemento que o pecado trouxe foi a inimizade. Primeiro nossa inimizade com Deus, depois nós temos a nossa inimizade com os nossos irmãos, que a gente tem aquele episódio horrível que Caim mata Abel por causa de adoração, por causa de oferta. Quem oferta mais, quem oferta menos, e quantas vezes a gente vê isso hoje em dia? A equipe de louvor tal é melhor, a equipe de louvor tal é pior, a igreja tal é melhor, a igreja tal é pior, e a gente entra nessas desavenças, nessas inimizades. Só vou se tal pregador estiver lá, só vou se tal pessoa pregar, só vou se essa pessoa estiver conduzindo louvor, só vou adorar se for essa pessoa conduzindo o ministério. Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar de inimizade? Isso é fruto, é consequência do pecado. Mas, às vezes, nós estamos tão habituados com o pecado que nós já não conseguimos mais enxergar ou achar que ele é tão perigoso e tão danoso assim. Nós nem conseguimos mais lembrar quais são as consequências do pecado, porque muitas das vezes nós evitamos pecar
por um estilo para parecer bom moço. Sabe aqueles filhos, estava conversando com a Vitória, e ela estava falando sobre ser aquele filho que não dá trabalho, ser aquele crente que não tem problema nenhum, não tem problema com nada, e como nós escondemos e guardamos coisas ruins no nosso coração, e às vezes nós queremos nós evitamos pecar para pagar de bom moço, né? Para pagar de filho nota 10, mas o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe que nós não somos perfeitos, Ele sabe o que acontece no nosso coração, nos lugares mais escuros do nosso coração. Ele sabe quando sentimos inveja, Ele sabe da nossa amargura, Ele sabe quando nós ficamos irados. Ele sabe. E o pecado, ele contaminou todas as nossas emoções. É por isso que nós dependemos de Cristo, porque Cristo venceu o pecado e Ele venceu a morte. Então todas as áreas que estavam mortas ou que estão mortas em nós, só Cristo é capaz de trazer vida. Todas as emoções que nos levam e nos apontam para a morte, ou todas as emoções que nos trazem desequilíbrio, Cristo é capaz de trazer vida. Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Todo pecado que nos afasta de Deus, Cristo venceu e agora Ele nos reconciliou com o Pai. Então, nós precisamos ter consciência e clareza de quão danoso é o pecado. E nós precisamos evitar pecar porque nós não queremos voltar para o lugar de inimizade com o Senhor. Nós não queremos entristecer o Senhor. Nós não queremos nos afastar do Senhor. Nós não queremos nos afastar dos nossos irmãos. Nós não procuramos evitar o pecado e não pecar. Nós não buscamos uma vida santa para cantar domingo. Nós não buscamos uma vida santa para pregar quinta-feira. Não é isso. O pecado, ele trouxe a morte. E a morte de Cristo na cruz é a consequência do nosso pecado. Então o pecado, ele custa muito, porque ele custa a sua vida. Então Davi, ele começa falando assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas frestas me cravaram em mim e sobre mim pesou a tua mão. Então Davi, ele está falando que ele tem consciência que ele acabou de pecar e ele está falando: Senhor, por favor, não me acuse. Não venha com sua ira sobre mim, porque eu tenho plena consciência, eu estou sentindo no meu peito a dor de ter me afastado de ti, a dor de ter te ferido. Eu estou sentindo em mim, porque Davi, ele sabia o valor, o peso do pecado. Davi, ele não estava triste porque ele ia ter que sair do ministério de louvor da igreja dele. Ele estava triste porque ele pecou contra o Senhor. E nós precisamos nos entristecer quando pecamos contra o Senhor. E ele segue dizendo: por causa da tua indignação, ele vem dizendo coisas que o pecado ele traz para nós e nós esquecemos muitas vezes isso. E ele diz: por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos, pois meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que não posso suportar. Então, a quantidade de coisas. O pecado, ele tira a saúde do nosso corpo, ele tira a saúde dos nossos ossos. O pecado, ele coloca sobre nós uma carga pesada que nós não conseguimos carregar e ele nos cobre por inteiro. E muitas das vezes o pecado, ele fica girando a gente assim, olha. E o inimigo, ele usa o pecado para estar sempre nos acusando. Então ele vai falar: você não pode cantar porque você pecou. Você não pode voltar para o ministério de louvor porque você roubou. Você não pode fazer isso. Eu estava vendo um testemunho do... Esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Do Nick. Tem o Nick e a Rachel, né? E eles estavam falando que eles se relacionaram sexualmente antes do casamento e depois isso gerou um filho e eles engravidaram quando tinham 16 anos e depois de muitos anos ele ainda se achava impuro ou indigno para liderar os jovens, porque como que ele iria liderar os jovens e adolescentes se na adolescência dele ele se relacionou com a esposa dele?
Ou seja, ele não tinha entendido ainda a graça e o amor e o poder de Deus. E o Senhor foi o pastor dele e mostrou para ele, cara, independente se se arrependeu, me arrependi, então volta. Então, muitas das vezes, o pecado, ele tem esse poder de ficar nos acusando, sabe? Fazendo a gente girar assim, ó, no mesmo lugar, igual peão. E o Senhor tá falando, sai desse lugar, sai desse lugar. E a gente fica, e o pecado tá ali, nos acusando, nos acusando. E a acusação do pecado, muitas das vezes, fala mais alto do que as verdades já estabelecidas por Deus na nossa vida. Então, Davi, ele segue dizendo assim, ó, minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo lamentando, pois meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Então Davi está dizendo como que o pecado deixou ele, o estado que o pecado deixou ele. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, o meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado. Olha a situação que Davi estava. Meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está presente. E esse a luz dos meus olhos é algo muito verdadeiro. Como que o pecado, a prisão espiritual, como que ser cativo tira o brilho dos nossos olhos. Como que a ansiedade tira o brilho dos nossos olhos, como que a depressão tira o brilho dos nossos olhos, como o pecado tira o brilho dos nossos olhos, como a insegurança, a insatisfação tira o brilho dos nossos olhos. E Davi, ele está vulnerável diante de Deus. Davi, ele não está se afastando do Senhor, ele está se aproximando do Senhor. Quando você confessa o seu pecado para o Senhor, você não está se afastando dele, você está se aproximando. Quando você fala para o Senhor que você não consegue mais, que a depressão está te atormentando, ansiedade, pecado, lutas. Quando você fala para o Senhor que está com problemas financeiros, você não está se afastando, você está se aproximando do Senhor. E ele fala, meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença, e meus parentes ficam à distância. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim, e os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam a traição. Mas eu finjo-me de surdo, ouço e fico como um mudo que não abre a boca. Assim fico como quem não ouve, e cuja boca não há respostas. Senhor, espero por ti. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças para que eles não riam de mim e não me menospreze quando o meu pé tropeçar. Então, Davi, por pior que ele esteja, ele está se aproximando do Senhor. Ele está procurando o Senhor. Ele já não tem amigos mais, ele já não tem a família dele mais, ele não tem ninguém ao redor dele mais, e ele está ali firme. Eu espero em ti, Senhor, eu espero em ti, Senhor. E ele diz claramente como está sendo difícil para ele, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante, confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado, mas meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares, meu Deus, não te afastes de mim, apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Então Davi, ele não está se colocando em um lugar de vítima, ele não está se colocando em um lugar de autocomiseração. Davi, ele não está se colocando em um lugar de maldade, em um lugar de impunidade, não, ele está dizendo, eu confesso meu pecado, me ajuda, me tira desse lugar de pecado. E quantas vezes nós colocamos as pessoas em um lugar de pecado?
Quantas vezes nós colocamos as pessoas em um lugar e não queremos tirar elas desse lugar? Um pouco melhor, né? Tá vindo o pôr do sol e o sol tá bem nessa direção aqui. Aí, à medida que o vídeo foi se desenrolando, o sol foi só clareando, clareando, clareando. Mas quantas vezes nós colocamos as pessoas em um lugar e deixamos ela lá e estamos sempre lembrando dos pecados dela? E às vezes as pessoas estão confessando para nós ajudarmos elas a saírem dessa situação. Então tenham pessoas ao seu redor que te ajudam a sair das situações difíceis da vida. Seja alguém que ajuda o outro a sair das situações de pecado. Não seja alguém que vai levar aquela pessoa para um lugar de luta, de lamento, de prisão. Porque nós já temos muitas pessoas, nós mesmos já estamos sendo acusados pelos nossos pecados, nós já estamos sofrendo as consequências dos nossos pecados. Nós precisamos de pessoas que estão ao nosso lado e vão falar assim, cara, você pecou. E o caminho para você sair desse lugar de pecado, para sair desse lugar de depressão, de ansiedade, é esse. Cara, vamos estar orando junto. Cara, vamos estar fazendo isso junto, vamos fazer propósito, não sei o que você acredita, mas vamos sair sim desse lugar. Não seja uma pessoa que vai estar sempre apontando o erro, sabe? Do outro, ou a mania, ou o jeito daquela pessoa. Às vezes a pessoa fala alto e você fica regulando aquela pessoa o tempo todo, tá falando alto, tá falando alto, tá falando alto, tá falando alto. Ela sabe que ela fala alto. E quantas vezes aquela pessoa está tentando se ajustar, está tentando falar um pouco mais baixo. Às vezes alguém que é muito focado em organização e você, por ser menos focado em organização, fica ali, cara, você é muito chato, você é muito chata, você é isso, você é aquilo. Nós já sabemos as nossas limitações. Tava conversando com uma amiga, né, e eu tava falando para ela, né, que ela é muito organizada, né, e só quem fala mal dela, assim, né, entre aspas, são pessoas desorganizadas, né. Lembrei disso agora. Minha mãe é muito organizada. Então, nós precisamos estar do lado das pessoas para direcionar, fortalecer essas pessoas. Continuar apontando e direcionando essas pessoas para saírem desse lugar. Não pegar essas pessoas e até as qualidades dessa pessoa dizer que é algo ruim, sabe? Então eu oro para que o Senhor continue nos direcionando dia após dia, salmo após salmo, que nós venhamos nos aproximar dele. Em momento algum nós venhamos entrar em um lugar de autocomiseração. Em momento algum nós venhamos entrar em lugar de vítimas. Em momento algum, porque o Senhor está conosco, nós vamos esperar nele, ele vai nos ajudar, ele vai nos levar para um lugar santo, nós vamos ser renovados dia após dia. Nós estamos sendo santificados, aprimorados dia após dia até o retorno do Senhor Jesus Cristo, que aí seremos plenos, completos nele, amém? O Senhor abençoe vocês, nos vemos no próximo salmo.